Graças e paz, irmãos, bom dia. Nesse momento estaremos dando início a mais um culto de doutrina. Eu gostaria de convidar os irmãos a estarem fazendo uma oração nesse momento. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que Tu nos dá de estarmos aqui aprendendo mais da Tua palavra. Que o Senhor possa estar nos conduzindo e abrindo os nossos corações para que possamos estar entendendo a Tua palavra e colocando ela em prática, Senhor, na nossa rotina. Que no nosso dia a dia, Senhor, não possamos estar Te negligenciando, mas que possamos, Senhor, estar aplicando tudo aquilo que estamos aprendendo, Senhor, todos os Teus ensinamentos, todas as Suas palavras, Senhor, no nosso dia a dia. Senhor, obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Nesse momento, eu gostaria de estar convidando os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 38 ao 42. Lucas, do 38 ao 42. Caminhando, Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés de Jesus, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com o serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhes que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Que o Senhor possa estar aplicando as suas palavras em nosso coração, que nós possamos, em nosso dia a dia, em nossa rotina, estar escolhendo sempre a boa parte, que é estar servindo ao Senhor e fazendo a sua vontade. Nesse momento, o grupo de louvor estará com a oportunidade para estar entoando alguns cânticos e em seguida o pastor Lincoln estará trazendo a mensagem. Bom dia, irmãos. Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Cantemos o hino 409, Segurança Bendita. Que segurança sou de Jesus, por Ele agora vivo na luz de Deus herdeiro, a mim me tornou, pelo seu sangue que me salvou. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives hoje na luz. Inteiramente me submeti, ó que transporte gozo eu senti. Dos céus descendo, tenho na cruz graça inefável, ó meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives hoje na luz. Sempre submisso, quero viver sua vontade, sempre fazer, jubilando a todos contar que meu Jesus me veio salvar. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives hoje na luz.
Rei dos reis, consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força, toda a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a ti, tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, todos dirão
Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós com tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós com tua graça e favor. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim, santo é o seu nome. Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado, santo é o seu nome. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim, santo é o seu nome. Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado, santo é o seu nome. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor. Graça e paz, meus irmãos, bom dia, bom estar com vocês. É sempre bom nós estarmos juntos para meditarmos na palavra e bendizermos o nome do nosso Senhor, nosso Deus. Eu fiquei muito feliz do que durante essa semana eu falei com alguns dos irmãos, tanto presencialmente quanto virtualmente. Então, para mim sempre é uma alegria quando a gente tem momentos de comunhão, momentos de confraternização. Peço que os irmãos continuem orando pela minha família, também temos ali a nossa luta diária. Peço que os irmãos estejam orando pela nossa igreja de uma forma geral, para que os irmãos não se dispersem, não se afastem. Pelo contrário, que o isolamento crie em nós
um senso de responsabilidade, de compromisso, de urgência, que são necessários para a nossa caminhada cristã. Nós estamos vendo aí alguns estados já fazendo seus planejamentos de abertura do isolamento, e a gente já começou a conversar como vai ser a caminhada da nossa igreja nesses próximos meses aí. Então, próximo domingo, se Deus permitir, a gente traz mais informações sobre isso. Nós continuamos também a lembrar os irmãos dos seus compromissos e responsabilidades com os dízimos e as ofertas. Se lembrem disso, nós continuamos também com os nossos compromissos. Oremos pelos nossos irmãos enfermos, os nossos irmãos idosos, que Deus continue a abençoá-los, pela recuperação daqueles adolescentes do CDI que se submeteram à cirurgia, que a graça do Senhor seja sobre nós e que Ele continue a nos suprir as necessidades. Oremos também pelos nossos irmãos que tiveram aí dificuldades nesse período, perderam seus empregos, estão aí impossibilitados de trabalhar por conta do isolamento, que Deus possa também supri-los e abençoá-los. Bem, queridos, hoje a gente continua as nossas reflexões na temática da rotina, dentro da perspectiva da rotina. A minha expectativa é que quando a gente volte à normalidade da igreja, a gente retome os temas propostos para o ano, tanto para a pregação do culto público, que a gente vai entrar então nas exposições de Apocalipse, quanto na parte de doutrina, continuando ali escatologia, já que a gente já estava começando para o fim. Até lá a gente vai continuar nessa adaptação dentro das necessidades que nós temos hoje como igreja, tá bom? Então, curve sua cabeça, nós vamos orar. Em seguida, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, a partir do verso de número 21. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu santo nome pela Tua bondade, que a Tua graça, a Tua misericórdia nos amparem diariamente, que no nome de Jesus Tu possas, Senhor, nos ajudar nas nossas lutas diárias, nos desafios, que Tu estejas visitando os nossos lares com graça, suprindo as nossas necessidades e nos guardando do mal. Eu continuo, Senhor, a Te entregar todos os Teus filhos, que Tu visites os seus lares, que Tu ajudes, Senhor, as famílias a lidarem com as limitações e as dificuldades, Senhor, do isolamento, que Tu possas abençoar os Teus filhos com o pão de cada dia, que Tu possas guardá-los do mal, da violência desse mundo, dos planos astutos de Satanás, e que Tu possas nos proteger, Senhor, das implicações e complicações aí do vírus. Que a Tua graça seja sobre os nossos idosos, sobre os nossos irmãos enfermos, que Tu, Senhor, visites aqueles adolescentes que estão em recuperação, que continues a nos fortalecer como igreja, nos lembrando as prioridades e nos fazendo perceber, Senhor, que devemos aproveitar esse momento para corrigir, ajustar a nossa vida contigo e a nossa perspectiva de vida. Nos ajuda, perdoa, Senhor, os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Abra aí sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, a partir do verso de número 21. Marcos 1, a partir do verso 21, diz assim a palavra do Senhor. Eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, o homem possesso de um espírito imundo gritou: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros:
O que é isso? Um novo ensino e com autoridade. Até aos espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Até aí, irmãos. Até aí. Na leitura do texto, nós temos o quê? Se você vai no verso 21, Marcos diz o seguinte: eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Então, Marcos, ele fala que naquele dia, um dia do sabá, um dia de sábado, um dia do descanso do Senhor, Jesus, ele então vai para uma sinagoga desempenhar um papel. Marcos apresenta que o dia começa na sinagoga. A partir do verso 29, a gente vai ter outro lugar. É uma sequência. Do verso 21 para o verso 29 é uma sequência. Do verso 29 para o verso 35 é uma sequência. Então, do verso 21 até o verso 38 é uma sequência de eventos com os mesmos discípulos na mesma cidade. Se de manhã Jesus começa o seu serviço, a sua rotina, a partir ali daquele dia de sábado na sinagoga, quando termina o momento da sinagoga, Marcos registra no verso 29 que ele vai para a casa de Simão e André, certo? Ali na casa de Simão, a sua sogra está enferma. Lá, Jesus então vai curá-la. Quando a gente chega no verso 35, que é a sequência dos fatos, Marcos vai nos dizer que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Ok? Então, o relato do verso 21 até o verso 38 é de aproximadamente 24 horas. A gente tem um recorte, né, de 24 horas de um dia de serviço de Jesus. Ok? O que é que acontece nesses 3 lugares distintos nesse período de 24 horas? Na primeira parte, do verso de 21 a 28, Jesus está na sinagoga. Ele não vai apenas para a sinagoga, ele não é passivo na sinagoga, ele é ativo. Então ele ali tem a palavra e ele vai instruir o povo na lei. Quando Jesus estava ensinando o povo, ele então desperta a atenção, porque ele prega como quem tem autoridade. Ele ensina como quem tem autoridade. No meio da instrução, o que é que acontece? Verso 23. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus.
Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Então, no meio da instrução, alguém ali fica possesso e Jesus expulsa aquele demônio com uma palavra com quem tem autoridade. Verso 27. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: o que é isso? Um novo ensino? E com autoridade. Até os espíritos imundos ele dá ordem e eles lhe obedecem. E aí Marcos vai dizer que a partir da pregação e da expulsão do demônio, há uma comoção, há um alvoroço ali na sinagoga. Quando termina o serviço, a notícia se espalha como pólvora. Beleza? E aí a gente vai para a segunda parte. Eles saem da sinagoga, eles estão ali na região da casa de Simão e André. Eles convidam Jesus para sua casa. Quando chega lá, a sogra de Simão, ela está enferma. Verso 30. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Então, quando Jesus sai da sinagoga, e ele tinha passado a manhã ensinando, instruindo o povo, Jesus já estava, no final da manhã ali cansado. Quando chega na casa de Simão, ele tem então ainda serviço caseiro para fazer. Muito provavelmente também ele vai ter ali a sua tratativa com os discípulos, vai explicar algumas coisas, vão conversar sobre o fato que se sucedeu pela manhã. E Marcos registra no verso 32 que quando o sol se põe, ou seja, quando o sábado passa, quando passa o período do sabá, lembrando que um dia é do pôr do sol ao pôr do sol, o que é que acontece? O povo que tinha escutado que Jesus estava lá e que tinha escutado que tinha se sucedido ali na sinagoga, estava todo aglomerado fora da casa de Simão. O povo estava espalhado, espremido. E aqui a gente não pode se lembrar dos filmes que a gente assiste sobre Jesus. Que às vezes o povo está lá numa filinha ordenada, indiana, tudo bonitinho para Jesus resolver. Aqui o povo está aglomerado, tem uma multidão à porta da casa. E Jesus, ele sai então para servi-los. Jesus serviu de manhã, Jesus serviu à tarde, Jesus está servindo à noite. Jesus trabalhou de manhã na sinagoga, Jesus trabalhou à tarde na casa de Simão, Jesus está trabalhando à noite ali, servindo aqueles que estão com enfermidades e aqueles que estão possessos de espíritos imundos. O texto, ele fala que assim, tem uma ênfase. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Então imagina a quantidade de gente. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. Imagine então respirar no meio da multidão ali. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças, também expulsou muitos demônios. Ali há um trabalho exaustivo. Nessa época de pandemia, vale lembrar o que os médicos estão passando. Há muitos relatos de médicos, de enfermeiros, de auxiliares de enfermagem, do pessoal que está lá na linha de frente, nos hospitais, nas UPAs, espalhados aí na parte de saúde de uma forma geral, que há um trabalho exaustivo. Nós não devemos esquecer que as antigas doenças existem e que os médicos continuam atendendo os pacientes e que agora o serviço de saúde está agravado por conta da situação do Covid. Há muitos relatos de médicos e do pessoal que trabalha na linha de frente de saúde que não consegue descansar, de que não consegue respirar, de que não consegue ir no banheiro, de que não consegue,
se movimentar direito com liberdade, e quando senta ou quando descansa, o povo, né, interpreta isso de uma forma adversa. É mais ou menos o que se passa aqui, né? Tá todo mundo ali querendo que sua necessidade seja satisfeita. Jesus está sendo espremido, Jesus trabalhando ali um bocado. Marcos não relata a hora que Jesus foi dormir, mas provavelmente ele trabalhou até altas horas da noite. E aí chegou o seu momento de dormir, de descansar, e no verso 35 a gente se surpreende também, porque Jesus ele acorda de madrugada, quando ainda estava escuro, ele se levanta, sai de casa, vai para um lugar deserto onde ele fica orando. Então o que é que acontece? Jesus ele não espera o sol nascer, na casa pequena, espremida, estava lá os discípulos, a família lá, todo mundo apertado, ali ele não tinha solitude, não tinha um ambiente, ele sai da casa, muito provavelmente tendo cuidado de não acordar ninguém que estava dormindo ali, né, à porta, esperando o dia amanhecer para ter as suas necessidades atendidas, e ele então vai atrás de um lugar de solitude, onde ali ele ora a Deus, onde ali ele vai orar a Deus. Jesus ele não dorme até mais tarde, Jesus ele não diz assim, trabalhei muito hoje, amanhã é meu dia de folga. Jesus não diz assim, eu estou cansado para fazer outras coisas. Ele se levanta de madrugada, ele procura um local de solidão, onde ele possa orar. Então Marcos ele registra mais ou menos um dia aí de 24 horas na sequência da vida de Jesus no começo do seu ministério. Começa na sinagoga, termina em solitude, de um dia para o outro. Ok? Vale destacar, para a gente começar a abordar o texto, o que Jesus diz quando os discípulos o encontram, quando ele está sozinho orando. Vai lá para o verso 35 de novo. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e, ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Aqui talvez você se choque, principalmente nessa época que a gente vive do politicamente correto. O que é que acontece? Enquanto Jesus está orando e o sol levanta, quando os discípulos acordam, não acham ele lá na casa de Simão. Todo mundo deve ter estranhado, se perguntado por quê, e aí os discípulos saem atrás de Jesus até que o acham, e quando eles acham Jesus, eles dizem o que Jesus já sabia. Todos estão te procurando. Muitas pessoas ainda tinham suas necessidades e estavam na expectativa de que suas necessidades fossem satisfeitas por Jesus. Jesus diz o quê? A gente não vai voltar. A gente não vai voltar. Tem muito lugar para a gente ir. Tem muitos povoados vizinhos para visitar, para que também lá eu pregue. E aqui, irmãos, né, vale o destaque, porque o cerne do ministério de Jesus era a proclamação do reino, das boas novas, e não as curas, e não as maravilhas, e não a expulsão dos demônios. Isso era consequência. E muitas vezes isso validava a pregação, validava a autoridade do pregador. Jesus amava as pessoas, ele cuidava das pessoas, ele ressuscitou os mortos, ele deu comida, multiplicou pães e peixes, ele curou os enfermos, expulsou os demônios. Tudo isso era importante no ministério de Jesus, mas era consequência
do principal. Jesus, ele veio para proclamar as boas novas, para anunciar a chegada do reino. O reino chegou, o reino está no meio de nós. Nós estamos aqui, né, para falar da sua morte e da sua ressurreição, para a necessidade de conversão. Então, Jesus ele diz: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Foi para isso que eu vim. E no verso 39, Marcos fecha dizendo: então ele percorreu toda a Galileia, toda aquela região, pregando nas sinagogas, fazendo o que era principal e continuou, né, servindo também de outras formas, expulsando demônios e curando os enfermos, como os irmãos leem, né, nos evangelhos. Mas o destaque vai para o que Jesus disse. Foi para isso que eu vim. O senso de propósito que ele tinha na vida dele. E a gente podia ler esse texto, então, de uma forma inversa, né? Vê só comigo. Foi para isso que eu vim. Para quê? Para pregar nesse povoado e ser um instrumento de Deus na vida desse povo. E aí, né, se a gente pegar o inverso, a gente vai ver o quê? Foi para isso que eu vim, para continuar mantendo a minha comunhão com Deus. Por isso que eu procuro um lugar de solidão para orar. Foi para isso que eu vim, por isso que eu curei a sogra de Simão, para que ela tema a Deus e me sirva. Foi para isso que eu vim. O quê? Para curar os enfermos, para expulsar os demônios. Foi para isso que eu vim. Para quê? Para instrução, para pregação da verdade, para que o povo saiba a verdade e a verdade os liberte. Então, a gente pode ler esse texto de uma forma inversa a partir da frase de Jesus: foi para isso que eu vim. Porque tudo que acontece no período aí registrado de aproximadamente 24 horas é consequência do seu propósito. É consequência da consciência do seu propósito. É consequência da consciência da vontade de Deus na sua própria vida. E por que é que isso tem que ser destacado? A gente está falando de rotina, irmãos, né? E a nossa rotina toda deve ser consequência daquilo que é a essência, daquilo que é a prioridade. Então, por que é que eu oro? Por que é que eu leio a Bíblia? Por que é que eu medito nas Escrituras? Por que é que eu faço um jejum? Por que é que eu vou à igreja? Por que é que eu tenho que viver uma vida em santidade? Por que é que eu tenho que ser um marido conforme as Escrituras, a esposa conforme as Escrituras, um pai conforme as Escrituras, um cidadão, um trabalhador, um empregado? Por que é que eu tenho que fazer o planejamento do meu dia segundo a vontade de Deus? Por que é que a minha rotina tem que ser uma rotina a partir do meu novo nascimento e não a partir do velho homem? Por que é que a minha rotina tem que ser estabelecida a partir de buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça e não das preocupações da vida? Os irmãos estão entendendo? É por isso que domingo passado eu disse que a rotina de alguém demonstra onde está o seu coração e onde estão as suas prioridades. Quando a pessoa esquece as prioridades, a rotina é de um jeito. Quando a pessoa se lembra das prioridades, a rotina é de outro jeito. Os discípulos chegam: Jesus, olha, eu quero te lembrar, tem muita gente que ainda é carente, tem muita gente necessitada, tem muita gente oprimida. Isso, né, deveria, chocar Jesus? Jesus sabe. Jesus vai dizer o quê? Olha, aquilo que eu tinha para fazer aqui foi feito. Existem ainda muitos outros lugares onde a mensagem tem que ser pregada. Vamos. Porque eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Foi para isso que eu
vim. Por que é que nós existimos, irmãos? Lembra? Breve Catecismo de Westminster, primeira pergunta. Qual é o fim último do homem? Por que é que você existe? Se você nasceu de novo, o propósito da sua vida, ele é encontrado nas Escrituras. Porque a Escritura é a palavra de Deus. Para que é que você existe? Se você sabe dessa resposta, se você sabe o que a Bíblia afirma acerca dessa pergunta, então a sua vida, o dia de hoje, o dia de amanhã, o dia da semana, o dia do mês, o dia do semestre, o dia do ano, vai ser definido e pautado, vai ser uma consequência da resposta a essa pergunta. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Os irmãos estão entendendo? E isso, para nós que nascemos de novo, não é uma opção. Você não tem a opção de escolher. Não viver assim é desobediência a Deus. Você não tem a opção de fazer a sua agenda fora da vontade de Deus. Você não tem a opção de construir a sua vida, a sua rotina fora da vontade de Deus. Se você nasceu de novo, se Cristo é o seu Senhor e Salvador, se a Bíblia é a tua única regra de fé e prática, se você entende que Deus é o Criador soberano sobre todas as coisas, sobre a tua vida, o dono da tua vida, se você entendeu o tão grande amor, a tão grande salvação, então a nossa vida tem que ser diferente da vida do povo do mundo, da vida como nós vivíamos outrora. A nossa vida tem que ser com o mesmo princípio da vida de Jesus Cristo. Ele sabia do seu propósito. O seu propósito governava as suas atitudes, as suas escolhas. Ele não deixava as pessoas construírem a sua rotina. A sua rotina era construída a partir do princípio de que ele sabia para que ele tinha vindo. Porque se ele deixasse as necessidades dos outros ou as necessidades da vida governarem a sua rotina, ele estava, entenda a expressão, até hoje curando os enfermos e expulsando os demônios. Não tinha feito mais nada. Não tinha nem tido tempo para a cruz. Vocês estão entendendo? A gente vai ver nos evangelhos que muitas vezes as pessoas tentaram tirá-lo do seu caminho, da sua rotina, do seu propósito, mas ele sempre vai se desvencilhar, ele sempre vai deixar de lado, ele sempre vai abrir mão, ele sempre vai se sacrificar para que a vontade de Deus seja cumprida. E o maior exemplo de um cumpridor da vontade de Deus é Jesus Cristo. A rotina dele é consequência do seu propósito de vida, seu propósito de vir à terra. Então, irmãos, a gente já leva uma lapada aqui, porque a gente diz que ama a Deus, a gente frequenta a igreja, a gente lê a Bíblia, mas se a gente passar na peneira do propósito de Deus para a vida da gente, a nossa rotina vai revelar a nossa insubmissão, a nossa rebeldia, a nossa independência de Deus. Porque se nós vivermos como Deus quer, muito provavelmente as nossas escolhas de vida, a nossa rotina seria muito diferente. Nós vivemos ocupados, apressados, distraídos pela quantidade de responsabilidade que nós assumimos ou de entretenimento que nós consumimos. Nós vivemos uma vida de ativismo que muitas vezes gera uma confusão na vida da gente, na quantidade de coisa que a gente tem durante o dia. Muitas vezes no nosso dia, na nossa rotina, a gente não olha para
o senso de propósito. A gente está cheio de atividades, a gente está cheio de responsabilidades, a gente está cheio de ocupações, a gente afirma que ama Deus, a gente afirma que Deus é o nosso Senhor, mas nós não temos tempo para a oração, para a leitura da palavra, para a meditação, para o estudo das Escrituras, para o jejum, para a comunhão com Deus, para fazer a sua vontade. Nós dizemos que temos Deus, mas nós não andamos com Ele. O que é andar com Deus? É grudar um adesivo no carro? É vestir uma camisa? É se trajar de crente para viver uma vida religiosa? É viver meramente a liturgia da igreja? O que é andar com Deus? Se não, primeiramente, como vimos domingo passado, buscar o seu reino e a sua justiça, colocá-lo no seu devido lugar. O que é andar com Deus se não manter um relacionamento com Ele? E manter um relacionamento com Deus é sistematicamente se submeter à oração, se submeter à leitura das Escrituras, meditar, estudar nas Escrituras, sistematicamente praticá-la na vida como o estilo de vida do novo nascido, do nascido de novo, do regenerado, do convertido. O que é andar com Deus? A gente tem que fazer essas perguntas, irmãos, porque nós constantemente nos enganamos. Constantemente eu tenho que fazer uma análise das minhas escolhas de vida, da minha rotina. E como pastor, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Uma das coisas que mais me preocupa como pastor é quando eu olho para a rotina dos irmãos. Uma rotina desenfreada sem Deus. Uma rotina desenfreada que muitas vezes você nem para, nem está com Ele, nem lê. Quando lê é mecanicamente, não tem um andar com Deus diário. Eu vou explicar isso de uma forma mais clara, de uma forma mais definida. Então esse texto ele é inquietante, porque Jesus tem várias responsabilidades, mas nenhuma delas tira ele do propósito. Ele não permite que as pessoas acrescentem algo na sua vida que o desvie do foco, mesmo entendendo que elas têm as necessidades. Jesus, ele separa tempo. Ele é Deus. Jesus 100% homem, 100% Deus. Mas Jesus separa tempo constantemente para ter comunhão com o Pai, para se fortalecer diante de Deus, para se renovar diante de Deus, para se preparar para o dia de serviço. Constantemente. Se você lê os evangelhos, você vai perceber isso. Então, o que é que esse texto nos alerta? Em primeiro lugar, esse texto nos alerta que é necessário, irmãos, nós estarmos com Deus na nossa rotina, que faz parte da nossa identidade e da nossa filiação. Nós conversamos sobre isso domingo passado. Faz parte da nossa identidade, da nossa filiação, estar com Deus, andar com Deus. Se você sabe quem é diante de Deus, então a coisa mais natural do mundo é que diariamente você se encontre com Deus e ande com Ele. Se você sabe de quem você é filho, então, consequentemente, você não vai viver como os pagãos, você vai viver como filho de Deus. E o filho tem comunhão com seu pai diária e sistematicamente. A primeira coisa que nós aprendemos nesse texto
é que é necessário estar com Deus na nossa rotina. Deus não pode ser deixado de lado. Deus não pode ser um conceito, uma frase de efeito, uma filosofia. Deus não pode ser uma religião. Deus é uma pessoa. É a pessoa que nos salvou por meio da sua graça, nos méritos do seu Filho, na ação do Espírito Santo. A Santíssima Trindade, ela faz parte da nossa vida. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo é o nosso Senhor. Eles têm que fazer parte da nossa vida, da nossa rotina, porque a nossa identidade, a nossa filiação, elas definem isso. Então, irmãos, é um absurdo a gente pensar o contrário. Por quê? Porque o absolutamente necessário na vida é andar com Deus. Todas as coisas são adjacentes e consequentes. Todas as coisas. Mais importante do que comer é andar com Deus. Mais importante do que eu vestir é andar com Deus. Mais importante do que eu trabalhar é andar com Deus. Mais importante do que a família é andar com Deus. Mais importante do que tudo na vida é andar com Deus. Se a gente fizer tudo certo no resto e a gente não andar com Deus, está tudo errado. E a gente sabe nas Escrituras, meus irmãos, que nós que nascemos de novo, se nós andamos com Deus, o resto dá tudo errado. Por mais que socialmente a gente viva bem. Por mais que socialmente a gente esteja reconhecido, que a gente seja ativo, né, na vida da igreja. Se a gente não andar com Deus, tudo isso é hipocrisia e vazio. A primeira coisa que a gente aprende nesse texto é que é necessário andar com Deus, pois a nossa rotina vai revelar a nossa identidade e a nossa filiação. Quer dizer que todos os dias andar com Deus quer dizer ter comunhão com Ele, ser renovado por Ele, ser fortalecido por Ele, ter alegria nele, ter contrição diante dEle. Isso é o absolutamente necessário. Quer dizer, irmãos, que Jesus sabia, Jesus podia ter acordado de madrugada e ter dito assim, não dá tempo de perder tempo. Chama esse povo, acorda esse povo que eu estou acordado de novo para trabalhar. Sou um ativista. Chama essa galera aí. Quem é que tem problema? Vem cá, faz filhinha aí. Depois de um dia exaustivo de trabalho, Jesus acorda antes do nascer do sol. Ele precisa de um momento para ele. Ele não teria na casa de Simão com as perguntas, os olhares. Ele sai da casa. Ele passa no meio do povo até que ele encontra um local de solidão. E não é o local de solidão que é a coisa espantosa, é o porquê ele precisa disso. Porque ele vai ter comunhão com Deus, ele vai orar a Deus, ele vai se fortalecer. Os irmãos estão entendendo? Se Jesus, que é Deus, precisa ter comunhão com Deus, e nós? Se fazia parte da rotina de Jesus isso, e nós? Isso é o absolutamente necessário. Quer dizer, meus irmãos, que na sua vida você tem que encaixar como prioridade na sua rotina o andar com Deus, pois isso demonstra a sua identidade e a sua filiação. Nós vivemos, irmãos, em função do que se passa à nossa volta. E se você está no isolamento aí com sua família, você já deve ter percebido que sempre tem coisa para fazer. Alguém sempre precisa de alguma coisa. Se você tem filhos pequenos, você está sendo sugado até o tutano. Mas nada é desculpa para a gente negligenciar o absolutamente necessário. E o absolutamente necessário trará para nós clareza, força, sabedoria e discernimento para viver todo o resto do jeito certo. Jesus, ele era sugado
pelas pessoas, até o tutano. Como eu disse, se ele fosse um ativista, a vida dele era outra. Mas ele sabia que era necessário estar com o Pai. Era o absolutamente necessário. E antes que um dia começasse, ele separa um momento a sós dele com Deus. Essa palavra vai para todos, né? Para as donas de casa, para os trabalhadores, para os estudantes, para os patrões, para os empregados. Porque em qualquer área da vida, sempre a gente vai viver em função das responsabilidades e das necessidades. E Jesus está nos ensinando que tem uma coisa que é absolutamente necessária e que não pode ser negligenciada. As outras têm que ser encaixadas sobre essa primeira. E se porventura na nossa rotina as necessidades, as urgências, as responsabilidades nos afastam dessa absolutamente necessária, a gente tem que mudar alguma coisa, tem que abrir mão de alguma coisa. Os irmãos estão entendendo como é radical uma vida com Deus? A segunda coisa que a gente aprende com esse texto, que é consequência da primeira, é que é necessário a gente estabelecer prioridades. Quem nasce de novo tem que estabelecer prioridades. Nós temos que ter isso todos os dias, constantemente, bem definido na nossa cabeça, porque a tendência natural do ser humano é procurar os seus próprios interesses ou viver conforme a maioria que anda sem Deus. Então, creio eu que é uma tarefinha de casa muito boa você sentar primeiro individualmente, anotar num papel as suas obrigações e responsabilidades e pontuar ali o que é sua prioridade. E depois você fazer isso com a sua esposa. Quais são as suas prioridades? Lembrando que para nós que nascemos de novo, as nossas prioridades são definidas não pelo que a gente acha, não segundo as expectativas de fora, não segundo o pensamento da maioria, mas segundo a revelação de Deus nas Escrituras. Quer dizer que quando a gente vai definindo ali as nossas prioridades, muitas coisas que a gente acha que é prioridade vai rolar, porque não é para Deus. Muitas das atividades que a gente acha que são essenciais para a vida da gente, se elas não encaixarem, elas têm que ser deixadas de lado. A terceira coisa que a gente aprende nesse texto é que estar com Deus em oração foi consequência do que é mais importante. Por que é que eu oro? Por que é que eu leio a Bíblia? Por que é que eu jejuo? Por que é que eu dou ofertas? Por que é que eu dou o dízimo? Por que é que eu frequento a igreja? Por que é que o domingo é o dia chamado Dia do Senhor? Tudo isso está relatado nas Escrituras. As Escrituras definem as nossas prioridades. As Escrituras nos instruem o porquê de nós fazermos determinadas coisas quando nós nascemos de novo. Estar com Deus em oração foi consequência do que é mais importante. Antes do dia começar, Jesus estava com Deus. Jesus andava com Deus. E é impressionante como essa é uma verdade simples, né? Às vezes a gente lê tratados teológicos, vai para conferências maravilhosas, e eu estou dizendo que isso é bom, e no final de tudo, de todas as referências bibliográficas, de todas as citações, de todo o grego, de todo o hebraico, às vezes a coisa mais clara é a mais simples, né? Ela está lá permeando tudo. Existe um Deus soberano que nos salvou dos nossos pecados por meio dos méritos do seu Filho, pela ação do Espírito Santo, e que nos deu uma nova vida, e essa nova vida deve ser vivida segundo as suas próprias definições. Essa verdade simples de termos que andar com Deus, porque agora a nossa identidade, a nossa filiação foi redefinida, ela deve então gerar as consequências óbvias
A gente ora não é porque o pastor vai perguntar, não é porque a gente quer se achar muito santo, né? Tem gente que ora para ser chamado e reconhecido como santo. A gente lê a Bíblia não é porque o pastor está dizendo que tem que ler. A gente ora, lê a Bíblia e faz as outras coisas que já foram citadas porque faz parte da nossa nova identidade, da nossa filiação. E o nosso Deus disse que para andarmos com Ele, todas essas coisas são meios de graça necessários. Não apenas para andarmos com Ele, mas também para sermos abençoados por Ele. Por que é que Jesus, Ele então vai orar? Porque essa é uma verdade essencial, irmãos. Nós precisamos de Deus. Nós nos fortalecemos em Deus. Só temos perdão dos nossos pecados em Deus. Só encontramos consolo em Deus. Só encontramos alegria em Deus. Só nos realizamos em Deus. A vida só tem sentido se vivermos a vida em Deus. Os irmãos estão entendendo? Por isso que a terceira coisa que a gente aprende nesse texto é que estar com Deus em oração foi consequência do que é mais importante. Então, se você tem negligenciado uma vida de oração, tem alguma coisa errada. Ah, pastor, mas eu tenho tantos afazeres, eu não tenho nem tempo de comer, eu engulo meu café e não sei o quê. Tem alguma coisa errada. Ah, pastor, mas eu sou consumido no meu trabalho, com meus filhos, é muita prova, é muito estudo, eu não tenho mais tempo. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa tem que mudar. Muito provavelmente você ainda não entendeu isso. Uma vida sem estar com Deus, sem andar com Deus, revela uma independência pecaminosa. Aquele que não tem uma vida de oração, de leitura da Bíblia, de comunhão com Deus, dia do domingo, dia do Senhor, tal, revela que não precisa de Deus, que é independente, que tem auto-força, a força suficiente, que tem sabedoria para viver, que é o dono do seu próprio nariz. E isso contraria a palavra e o evangelho. Porque aqueles que nasceram de novo entenderam a sua identidade e a sua filiação em Deus por meio de Cristo, através da ação do Espírito. Amém? A quarta coisa que a gente aprende nesse texto é que buscar forças em Deus deve fazer parte da rotina, pois dependemos dele para a vida comum. Antes de fazer qualquer coisa, Jesus foi renovar suas forças em Deus, foi buscar o Pai. Por que é que a gente acha que pode fazer tudo sem Ele? Ora, na maioria das vezes, quando as coisas dão errado no meu dia, quando eu tenho mais conflito com Gabi, quando eu tenho mais conflito com as minhas filhas, provavelmente é quando eu deixei de fazer o principal. Quando eu deixei que o cansaço me dominasse, quando eu deixei que as preocupações da vida me tirassem momentaneamente do principal. A vida é melhor, toda ela, em todas as áreas, em todas as instâncias, quando nós andamos com Deus, quando nós nos renovamos em Deus, quando nós nos enchemos em Deus por meio do Espírito. Não dá, segundo a primeira carta de Pedro, para viver a vida do lar sem sermos cheios do Espírito Santo. Não dá para sermos cheios do Espírito Santo sem uma vida com Deus, sem uma vida de oração, de dependência, de confissão, de contrição, de renovação. Por isso, irmãos, estar com Deus não é opcional na rotina de quem nasce de novo. Por isso que orar não é opcional, ler a Bíblia não é opcional, viver a vida com Deus não é opcional. Porque toda a rotina que glorifica a Deus é consequência desse princípio. Nós não podemos glorificar a Deus sem termos vida com Ele. Faz parte da devoção,
faz parte da identidade, faz parte da vocação. Quando você separa um tempo para Deus, quando você primeiramente se curva diante de Deus em oração, você está mostrando para Ele o seu amor, a sua devoção, a sua identidade, a sua vocação. É ali, no meio da oração, que você confessa os seus pecados, porque você sabe que não dá para manter uma comunhão com Deus sem o reconhecimento dos pecados, sem o seu perdão. É ali no momento de oração que você vai interceder, você vai olhar para as necessidades do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus amigos, da sua igreja, dos seus vizinhos, do seu país. É ali naquele momento que a gente lança sobre ele as nossas ansiedades. É ali que você vai pedir por sua vida, por sua família, pelo que quer que seja. É naquele momento precioso, onde Deus está lhe escutando, onde Deus permitiu que você entrasse na sua presença por meio de Cristo. Depois da oração, é aquele tempo de se curvar diante das Escrituras, porque ali é onde Deus nos fala. Eu cresci num lar onde minha mãe buscava a voz de Deus nos vasos e ela subestimava as Escrituras. Não que ela não lesse, mas ela subestimava as Escrituras. A Escritura era um adendo. Mas a Escritura é a palavra inspirada por Deus. Ela é útil para corrigir, para instruir. Ela serve como espelho para que a gente veja os nossos próprios pecados, quem nós somos. Ela aponta o caminho. Lembra quando eu preguei, quando eu trouxe o Salmo 23 pela manhã? Ele nos leva aos pastos verdejantes. Lembra do que o Spurgeon disse acerca dos pastos verdejantes? Spurgeon faz um paralelo. Ele diz que Deus é tão bom, é um pastor tão maravilhoso que nos deu a sua palavra para que nós, suas ovelhas, nos alimentemos. A palavra é o nosso alimento, é o que nos mantém coerente, é o que nos mantém com discernimento, é o que nos dá sabedoria, é o que nos prepara para as escolhas, para a vida, para o entendimento correto de Deus e das prioridades. E ler a Bíblia segundo as Escrituras é muito mais do que ler 2 versículos, 4 versículos, é ler tentando encontrar ali a vontade de Deus, é meditar naquilo durante o dia, durante a semana, é decorá-la para que se guarde no coração a essência, é ler visando praticá-la. O objetivo da leitura da Bíblia é entendê-la para vivê-la. E quando a gente fala de santidade, de santificação, a santidade e a santificação nada mais é do que a consequência de viver as Escrituras, viver segundo a vontade de Deus. Quem vive segundo a vontade de Deus se abstém do pecado, se afasta do mal. Eu vejo muitos crentes se perdendo com questões de santidade dentro de uma interpretação distorcida. A santidade está no cabelo, a santidade está nos adereços, a santidade está numa saia, numa calça, num paletó. Queridos irmãos, a santidade está em andar com Deus na vida, na rotina, do jeito que Deus deseja, exige. Viver o fruto do Espírito é consequência de andar com Deus tendo conhecimento da sua verdade. A quinta coisa que a gente aprende nesse texto é que a gente precisa ter tempo para andar com Deus. Andar com Deus requer tempo. Então, na construção da nossa rotina, nós precisamos de tempo com quem? Com Deus. Isso é o absolutamente necessário. Quer dizer que se você tem 24 horas num dia, você tem que encaixar a sua vida nessas 24 horas, tanto o que você faz quanto o que você descansa. E nessas 24 horas, você acha que ela é insuficiente e Deus saiu perdendo, você excluiu a sua vida com Deus, irmão, rever a vida, está errado. Sabe onde é que isso vai dar? Aos poucos você vai se desmotivar.
Aos poucos você vai ficar apático, passivo. Aos poucos você vai ser um crítico da vida dos outros. E daqui a pouco você vai estar desviado. Porque uma vida com Deus é construída dia após dia. Eu já disse para os irmãos muitas vezes que eu gosto de ler biografias. Que biografias de irmãos nossos que fizeram coisas para Deus, que a gente vê claramente a mão de Deus, são abençoadoras e reveladoras. Esses irmãos muitas vezes têm pensamentos doutrinários diferentes. Eles vão interpretar uma coisa ou outra da Bíblia de uma forma diferente. Mas neles nós vemos uma coisa comum. Eles tinham tempo para Deus. Eles tinham tempo de oração, de leitura da Bíblia, de meditação, de memorizar, de aplicar. Tempo para Deus. É a quinta coisa que a gente aprende nesse texto. Jesus tinha tempo para o Pai. Muitas necessidades. Nenhuma era maior do que o seu tempo com Deus. Então, como é que eu construo minha rotina? A rotina vai depender de cada um. Não dá para dar uma fórmula, mas a gente pode ensinar um princípio. Dentro do seu dia, Deus tem que estar inserido, tem que ser a primazia. A sexta coisa que a gente aprende com esse texto é que o mais importante não é o que a gente faz, mas quem a gente é diante de Deus. Deixa eu explicar isso. Você pode ser um profissional maravilhoso, socialmente reconhecido. Você pode ter títulos e títulos. Você pode fazer parte de uma família de renome. Você pode ter muito dinheiro na sua conta. Mas o mais importante não é o que você faz na vida, é quem você é. Isso segundo as Escrituras, porque o mundo tem uma interpretação totalmente diferente. Por exemplo, a gente sabe que Lucas foi médico, historiador, a gente sabe. Mas o mais importante nas Escrituras, e o que ela nos fala com clareza, é que Lucas era um servo. A gente vai se lembrar uns dos outros. Ah, fulano de tal, ele é um bom pedreiro, ela é uma boa professora, ele é um bom advogado, ele é isso, ele é aquilo. Às vezes até os nossos títulos podem ser lembrados, faz parte. Mas diante de Deus, o mais importante não é o que você faz, é como você faz. Porque como você faz define quem você é. E aí, irmãos, a gente vai entender que na Bíblia é mais importante o caráter, é mais importante o eu, a nossa vida, do que o que a gente faz. O que a gente faz também é importante. Irmãos, entendam o que eu estou dizendo. Certo? O mais importante. Quer dizer que no final do dia eu posso ter feito milhares de coisas e ser reprovado por Deus. Quer dizer que eu posso ser reconhecido socialmente como uma pessoa produtiva. Eu posso ser uma pessoa extremamente reconhecida no meio que eu vivo. Mas no final do dia, pesado por Deus, você foi... Por quê? Porque desprezou o andar com Deus, a essência. A essência não é vista na rotina do dia a dia. A essência não é consequência da forma que você fala, pensa, age. O mais importante não é o que você faz, mas quem você é diante de Deus. Isso é uma coisa bastante complicada, porque até os crentes não entendem isso direito. Eu, como pastor, eu me lembro que no começo do meu pastorado aqui em Dois Carneiros, um vereador crente veio visitar a igreja, e aí ele se anunciou e foram lá na frente dizer, o vereador tal tá aí, chama ele para ir para frente. E umas pessoas ficaram assim meio chateadas comigo, porque eu disse, não, o vereador ele não é irmão. É irmão, ele senta igual todo mundo, ele não é melhor do que ninguém, ele vai para frente para quê? Eu não gosto de estar aqui à frente, eu estou aqui à frente porque é um costume e uma tradição. Aqui todo mundo é irmão. Apesar da igreja ser diversa, nós temos diversas profissões, diversos graus, mas diante de Deus isso não é nada, irmãos. Não é isso que nos define. Somos todos irmãos. Os irmãos estão entendendo? A sétima coisa que a gente aprende
nesse texto é que nós precisamos rever a nossa rotina. A gente precisa resgatar uma rotina mais sadia, mais saudável à luz das Escrituras. Na nossa rotina tem que ter oração, na nossa rotina tem que ter leitura da palavra, meditação da palavra, estudo das Escrituras. E na nossa rotina, isso deve ser aplicado em todas as áreas, em todas as instâncias, com o que eu falo, o que eu penso, como eu ajo, a começar de casa. A rotina tem que ser revista. A oitava coisa que eu aprendo com esse texto é que é na rotina com Deus que construímos uma vida santa. Você olha para o irmão que está do lado e diz: rapaz, o irmão fulano de tal queria ser como ele. Mas o irmão fulano de tal, ele todos os dias vive isso e você não vive isso. Você negligencia Deus, você não anda com Deus, você não se submete a Deus. Você não se submete à sua palavra. Você é um desobediente, é um religioso, talvez até um fariseu. Às vezes a gente fica querendo ser como os outros, mas nós não estamos dispostos a pagar o preço diariamente. Nós não estamos dispostos a nos submeter a Deus diariamente na nossa rotina. Eu já disse, eu gosto de biografias, né? Às vezes eu suspirava, como eu queria ser como fulano de tal, como Beltrano, mas a biografia mostrava que para ele ser reconhecido como foi, o caminho foi árduo. Foi uma plantação constante diária, uma construção de anos. E é aí onde a gente se perde, irmãos, porque nem todo mundo está disposto a viver com Deus, a andar com Deus diariamente. Porque isso implica em muitas coisas. Isso implica que nós temos que construir, cultivar essa nova vida. Isso implica que nós temos que ser disciplinados, temos que ter um planejamento de vida segundo o Evangelho. Isso implica que a gente tem que abrir mão do pecado ou de coisas que nós gostamos que não são pecado, mas que não estão dentro da prioridade ou que nos tiram da prioridade. Isso nos lembra, irmãos, que a vida cristã é uma vida de sacrifício para o mais importante. A gente se sacrifica para o mais importante. Às vezes a gente quer viver determinadas coisas, quer curtir determinadas coisas, quer viver o que está sendo badalado, mas não cabe na nossa agenda, porque se a gente introduzir a nossa agenda, quem enrola é Deus. É por isso que às vezes as pessoas chegam assim: pastor, o senhor assistiu tal série? Não, deu não. Pastor, o senhor não vai ler tal livro, não? Rapaz, eu gosto de ler, mas esse daí não dá não. Pastor, vamos fazer isso. Ó, irmão, eu queria, mas não dá. Pastor, vamos fazer tal coisa tal dia? Ó, eu queria muito, mas infelizmente não dá. Os irmãos que convivem comigo sabem que eu gosto muito de pescar. E se teve uma coisa que eu tive que abrir mão nesses anos que as meninas nasceram, foi de pescaria. Porque a pescaria você prepara as coisas antes, você passa uma manhã, né, fora, parte da tarde, e para mim é muito prazeroso pescar, mas a rotina da pescaria, por mais que seja uma vez por mês, me privaria de outras coisas mais importantes. Então, por muito tempo eu abri mão. De vez em quando a gente tenta voltar, tenta ensaiar, mas é aquilo que eu estou dizendo. Às vezes a gente tem que abrir mão de algo que a gente gosta. Porque se a gente encaixar esse que a gente gosta na nossa rotina, a gente tem que tirar uma coisa. E a gente não pode tirar Deus. A oitava coisa que a gente aprende é que é na rotina com Deus que nós construímos essa vida santa, plantando todos os dias. É ter uma vida menos cheia, mais normal, mais ordinária. O mundo nos cobra ativismo. As pessoas são valorizadas pela quantidade de coisas que fazem ao mesmo tempo, né? Serem multifuncionais. E, irmão, eu vou te dizer uma coisa. Às vezes a gente se submeter a essas expectativas é muito complicado. Conheço várias pessoas que têm
passado por dificuldades no campo emocional, porque não conseguem satisfazer as exigências e as necessidades, seja da escola, da família ou do mercado. Ter uma vida menos cheia, mais leve, mais normal, mais ordinária é necessário para que a gente não deixe de andar, de caminhar com Deus, de viver isso dentro do lar, de viver isso na vida. Eu e Gabi, a gente tem tentado construir uma vida assim. A gente tem, de vez em quando, se sacrificado com uma coisa, deixar de fazer outra, baixar do padrão, para que a gente tenha uma vida mais leve, para que a gente viva melhor com as nossas filhas, a gente possa curtir o crescimento delas, para que a gente possa ter mais tempo um com o outro, para que a gente possa ter tempo com Deus. Irmãos, às vezes menos é mais. Eu admiro muito quem pode fazer muita coisa, Eu conheço umas pessoas que fazem muitas coisas, mas quando eu vejo, eu fico olhando assim, rapaz, o que é na vida dele que está pagando o preço? Porque a gente não pode fazer tudo. A gente não pode fazer tudo. Se a gente entendeu, então, o 8º ponto, também a gente tem que tirar coisas da nossa vida que nos desviam do propósito. A gente pode até gostar, mas se tira do propósito, deixa de lado. Principalmente se aquilo é algo pecaminoso. Para a gente caminhar para o fim, a 9ª coisa que a gente aprende nesse texto é que isso envolve você. Irmão, isso não é para quem está do seu lado, não. Isso não é para sua mãe, seu pai, seu marido, seu cônjuge. Talvez você tenha escutado tudo isso e tenha dito assim, manda mais, papai, para fulano de tal. Não, isso é para você. Começa em você. Você tem que definir isso. Se o seu cônjuge não entende isso, você chama o cônjuge para viver isso. Se sua família não entende isso, você chama a família para viver isso. Quer dizer que às vezes o casal vai ter que abrir mão de coisas, o casal vai ter que mudar a sua rotina, a família vai ter que mudar a sua rotina, abrir mão de coisas, para ter então uma vida com Deus, para ter uma vida mais leve, para estar vivendo segundo essa perspectiva. Isso envolve você, depois isso envolve a sua família. Se você quer viver isso sem que o seu cônjuge viva com você, vai dar errado. Vai ter conflito. Se você e seu cônjuge querem viver isso sem sua família viver também, vai ser problema. Então isso envolve você, e depois envolve você com o seu cônjuge, e depois envolve você com sua família. Tá entendendo? Lembre-se, fuja do ativismo, cuidado com a busca pelo sucesso, pelo reconhecimento pessoal, pelo prestígio. Não estou dizendo que fazer coisas ou buscar o sucesso naquela área que a gente tem competência, ou ter prestígio naquela área que até a gente tem competência é uma coisa ruim. Mas isso não pode ser o objetivo de vida, isso pode ser consequência de fazer bem uma coisa para a glória de Deus. Se lembre que com Deus o mais importante é quem você é a sua identidade, a sua filiação, é o seu caráter, é se você é ou não semelhante a Jesus Cristo. E a gente pode fazer um parêntese aqui, porque, por exemplo, Paulo diz a Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Quando Paulo fala isso a Timóteo, e Timóteo era novo, ele está querendo nos ensinar umas coisas por tabela. Por exemplo, às vezes a gente chega assim, rapidamente a defender que os mais velhos são os mais sábios. Mas ser reconhecido por Deus não é uma questão de idade, de vida, tempo de igreja. Ser reconhecido por Deus, ser ouvido pelos outros é uma questão de andar com Deus, independentemente da idade. Tá entendendo? Então, ande com Deus. Você vai ser ouvido se você andar com Deus. Isso vai independer do seu tempo de igreja, da sua idade. Às vezes as pessoas dizem, você sabe quanto tempo eu tenho de igreja. Vive uma vida desgraçada.
Às vezes o novinho da igreja chega vivendo uma vida com Deus. Não vamos escutar ele não, porque ele é muito novo, não sabe de nada. Cuidado! Porque Deus ele se importa, não é com o tempo de igreja, nem a idade de vida, né? Não é com cabelo branco, apesar disso ter o seu valor, e a Bíblia dizer que quando a gente anda com Deus, o cabelo branco deve ser respeitado, porque é sinônimo também de sabedoria, né? Entretanto, o que importa é o seu caráter, a sua semelhança com Cristo, independentemente da sua idade ou do seu tempo de igreja. Para a gente fechar, a 10ª coisa que eu aprendo com esse texto é que isso envolve como a gente vive. Isso envolve como a gente vive, né? Por que é que a gente tem uma rotina diária com Deus? Por que é que a gente anda com Deus? Para viver como Ele quer. Qual vai ser a consequência disso? A primeira coisa que a gente pode tomar como diagnóstico se uma pessoa está bem ou não com Deus é olhando sua rotina. A segunda coisa é como ela fala, como ela pensa, como ela faz suas escolhas, como ela lida com o dinheiro, como ela lida com o sexo oposto, como ela lida com o entretenimento, como ela lida no seu trabalho. Tá entendendo? O fruto do Espírito é consequência. Ser cheio do Espírito é consequência de andar com Deus. Viver o Evangelho é consequência de andar com Deus. Viver uma vida santa é consequência de andar com Deus. Então, como é que a família vai ver isso? O nosso andar com Deus? Pelos frutos. Como é que o empregador, como é que os empregados vão ver isso? Pelos frutos. Como é que as pessoas ao nosso redor vão ver isso? Pelos frutos. Pelos frutos. A minha oração, irmão, é que você entenda isso. Eu não estou dando uma receita de bolo para você fazer, né, a sua rotina. Eu estou mostrando um princípio. Você tem que chegar e ser sincero e botar a sua rotina no papel e, se necessário for, cortar coisa, diminuir, desacelerar, abrir mão, se sacrificar, para que a prioridade ela esteja lá estabelecida, para aquilo que é absolutamente necessário seja encontrado, para que você ande de fato com Deus. Nós vivemos numa época onde muito se fala da reforma protestante, a gente está vivendo um boom da reforma, de leitura de livros. Antigamente, só quem lia livros teológicos era quem frequentava seminário. Hoje em dia, os livros estão aí acessíveis, sendo traduzidos, publicados de diversas formas, em diversos meios. E muitas vezes eu vejo que as pessoas elas têm um bom conhecimento, mas têm uma vida meio a desejar. Então, entenda, irmão, Deus tem que ser prioridade na rotina. E aí a gente começa a encaixar o resto. Beleza, você não vai ser medido por Deus no final do dia. Se você for incansável, você vai ser medido por Deus pela sua identidade, pela sua filiação, pelas suas escolhas. E se você for incansável em cumprir a vontade de Deus. Que Deus te abençoe.